Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Imensamente feliz de estar recebendo, não é certo, vocês, aqueles que estão presencialmente nesta sala, aqueles que estão um pouco, não é certo, mais longe, que a gente nem sabe onde, mas sejam todos muito bem-vindos. E desde já, não é certo, o primeiro que tenho que fazer é agradecer ao grande amigo, que é o professor Leandro Uchoas, aqui presente, do Instituto Shanti, que teve a generosidade de nos dizer, de nos falar, de nos contar da vinda do Dr. Matai aqui para o Brasil. E ele que nos ofereceu a oportunidade de termos aqui na Palas Athena o professor Matai falando de alguém com quem temos, sem sombra de dúvida, vínculos ancestrais e temporais, que é o pensamento de certo de Gandhi. Aliás, nós temos um dos professores aqui conosco que trabalhou junto com a Fundação Casa, This teacher in black with green a Fundação Casa, que sabemos perfeitamente, são os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e levava mensalmente o filme de Gandhi para comentar e para, de alguma maneira, fazer refletir a esses jovens sobre a mensagem do próprio Gandhi. Muito obrigada, não é certo, por os anos de seu envolvimento e de sua convicção. Logicamente, todos conhecem o Dr. Matai, todos receberam parte desta informação, não obstante, faço questão de mencionar alguns pontos, que é professor adjunto da Universidade de Gujarati Vidyapith, fundada pelo próprio Dr. Gandhi, e reitor da Loyola Institute for Peace and International Relations. E o editor da histórica revista acadêmica Gandhi Mark, uma histórica mesmo, porque são décadas e décadas que se vão renovando as reflexões e as apreciações a respeito de algo que é, sem sombra de dúvida, inexaurível, não se pode dizer, não se pode terminar. Na juventude, como ativista, fundou o movimento Gandhi Youth Forum e foi presidente do Kerala State Sarvodaya Mandala, um centro articulador de movimentos sociais gandhianos. É autor de livros como Gandhi, Mahatma Gandhi Worldview, Meditation on Mahatma Gandhi e Exploration Gandhi. O Dr. Matai também atuou no Comitê Consultivo do Instituto da Unesco, Mahatma Gandhi Memorial Institute for Education for Peace and Sustainable Development. Sem sombra de dúvida, esta é uma pincelada muito breve do que o Dr. Matai nos esteve contando. Ele chegou um pouquinho de certo antes para tomarmos um chá, partilhar alguns docinhos e nos foi contando de sua trajetória, não só na Índia, mas também no mundo mais próximo desse mundo, no México. Então a gente tomou conhecimento de suas atividades, de suas iniciativas, que continuam florescendo e continuam dando seus frutos. Nós vamos ter a tradução da doutora Antônia Vanacker, que também nos auxiliou na revisão dos textos do Gandhi publicados aqui no Instituto pela Palas Athena Editora, e temos o auxílio técnico de Guilherme junto conosco. Abaixo, se mal não me lembro, está o Bruno também monitorando estas questões de ordem técnica. Felicíssimo de estar vindo falar hoje. Não é um dia fácil, não estão sendo dias fáceis de algo qual seja o compromisso com a não violência, seja nas circunstâncias que forem. Me atrevo a dizer, se me permite, um compromisso que tenho que reafirmar diariamente, cotidianamente, em toda circunstância, em toda situação, porque sabemos perfeitamente que
nada, absolutamente nada dentro do campo da violência leva a um futuro e a um horizonte promissor. Então, poder estar falando hoje em Gandhi é, para mim, pessoalmente, sem sombra de dúvida, algo muito significativo. Eu vou pedir, por favor, a Guilherme que dê algumas informações com referência às perguntas que vão haver via chat, antes de darmos início a este nosso encontro. Está aparecendo aqui, acho que eu sou um pouco alto demais. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, estou aqui no apoio técnico hoje. Eu queria dar só uma informação para quem está online com a gente. A gente deve ter um momento de perguntas mais para o final da palestra, que a gente vai ter mais ou menos umas 3 perguntas presencialmente e 3 perguntas online. Por questões de organização, a gente pede que as perguntas sejam enviadas pelo chat, tá bom? A gente vai desabilitar o som para que não tenha interferências durante a palestra. É isso. Can I begin? Thank you. Friends, I must begin by saying that I feel really challenged and slightly intimidated by the presence of such distinguished people who are listening to me. Obrigada, amigos. Eu devo confessar que eu estou assim, me sentindo desafiado e até um pouco intimidado pelas qualidades das pessoas que estão aqui me ouvindo. I know that some of you are more learned than me, more experienced than me, and therefore to address them is a real challenge. Eu sei que muitos de vocês têm talvez uma formação mais avançada do que a minha, mais sofisticada do que a minha, e portanto é um desafio falar para vocês. So I request you to be indulgent to me. Então sejam pacientes comigo. I'm very happy and I feel honored to be here in this organization because I know the great contribution done by this organization to the promotion of human harmony and peace. Eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui hoje, porque eu sei que esta organização é uma organização que fez muito pelo desenvolvimento da paz. You know, as a member of the Gandhian movement and the Gandhian fraternity in India, I am deeply obliged to this organization for the great contribution they have done in promoting Gandhian ideals in this country. Como membro de associações e instituições gandhianas na Índia, eu tenho uma dívida de gratidão com a Palas Athena, por tudo que eles têm feito aqui, pelo desenvolvimento das ideias do Gandhi. That's why I feel honored and at the same time indebted to this organization. Por isso eu me sinto honrado e também em dívida com essa organização. We'll come to the topic. You know, I've been asked to talk about Nai Talim, or New Basic Education, which is, Gandhi's ideas on education. Então vamos ao tópico que eu fui convidado a abordar, o Nai Talim, ou a nova educação básica nos padrões que Gandhi concebeu. You know, Gandhi wanted all his ideas to be understood by the ordinary people of the country, and therefore he used the terms which were very familiar to the people. And Nai Talim, which means new education, is one such expression. Então, o Gandhi queria ser compreendido por todas as pessoas, mesmo as mais simples, por todo o país. Então, ele usava termos, expressões que podiam ser compreendidas por essas pessoas. Por isso que ele usou Nai Talim, que é uma coisa que todos entendiam, nova educação. You know, there are 2 words in it, 2 key words in it, Nai and Talim. Nai means new and Talim means education. And he called it New
basic education. Então, são duas palavras, né? Nai e Tallinn. Nai quer dizer nova e Tallinn, educação. Então, ele chamava de nova educação básica. So while being rendered into English, this basic emerged, and basic is a key concept in this idea of new basic education. Então, essa palavra básico apareceu quando foi traduzido para o inglês. E é uma palavra importante no conceito. It's new, means it was Gandhi visualized that or believed that what he was going to say about education was something completely new and original. That is why he used the term naive or new. Então, é nova porque o Gandhi acreditava que essas coisas que ele ia dizer eram completamente novas, originais, não tinham sido faladas antes, não tinham sido apresentadas antes. And basic had two implications. One is that what he was going to say about education was very fundamental, very basic in the sense of which are essential to education. E básica porque o que ele ia falar sobre a educação tinha a ver com o fundamento, a parte mais básica da educação. No, education we know is a lifelong process. It begins from what you call the kindergarten or the nursery, and it extends up to the end. But Gandhi was going to focus his attention on the first level of education. That is why the term basic was used. Então, a gente sabe que a educação é um processo que dura a vida inteira. Começa no jardim da infância e vai até a educação superior e até mais. Mas Gandhi tinha a intenção de falar sobre o nível mais básico da educação, por isso educação básica. So if you read Gandhi's writings on education, you will be able to see that he said very little on higher education, while he wrote elaborately on basic education or school education. Então, se a gente estuda os textos de Gandhi sobre educação, a gente vê que ele falou muito pouco sobre a educação superior. Ele falou muito mais sobre a educação básica. So when he introduced these ideas, he prefaced it with a statement that I am not an educationist at all, but I have done some practical experiments in education, and that is what qualifies me to talk and write about education. Então, quando ele apresentou essas ideias, ele prefaciou isso dizendo que eu não sou um educador, mas eu durante a minha vida fiz experiências na educação, ensinando, e por isso é que eu me atrevo a fazer e falar sobre isso. You know, he lived in South Africa and he lived in a community. He did not live alone, just as a family, but they built a community, which in India is called the ashram, but in South Africa it was called a community. And in the community there were children, and the children needed to be educated. Então, quando Gandhi morou na África do Sul, ele morou numa comunidade. Na Índia eles chamam isso de ashram, mas na África do Sul é uma comunidade onde ele não morou sozinho, ele morou junto com outras pessoas numa comunidade. E nessas comunidades tem crianças, lá elas precisam ser educadas. And the education prevalent during those days, available during those days, was the British system of education. And Gandhi was completely unhappy about, dissatisfied with the British system of education. So he could not honestly impart this British education to the children in the community. Então, naquela época, a educação que é disponível para as pessoas era a educação, o sistema europeu, o sistema inglês de educação. E o Gandhi não concordava com o sistema britânico de educação e ele não podia, então, honestamente, transmitir isso para as crianças que ele tinha lá. So instead of sending
the children to a school in the locality, they decided to teach the children in the community itself. So the members of the community, the seniors, they became teachers, including Gandhi, and taught them in the community. Então, o que eles fizeram? Em vez de mandar as crianças para as escolas que eram do sistema inglês, resolveram educar as crianças na comunidade. Então, os mais velhos, as pessoas mais educadas que tinham, viraram professores e o Gandhi também. When Gandhi returned to India and started the ashram, that is again community, they had ashram schools. They did not send the children in the ashram to the regular schools. They were taught in the ashram schools. Então, quando o Gandhi voltou para a Índia, ele foi viver num ashram, numa comunidade de novo, né? E também, lá também, as crianças começaram a ser educadas dentro do ashram, em vez de serem mandadas para as escolas britânicas. And Gandhi was not fully satisfied with the kind of education that the seniors gave to the children of the ashram. Mas o Gandhi não estava totalmente satisfeito com o tipo de educação que os mais velhos do ashram davam para as crianças. Ele começou a observar como eram as aulas e não ficou tão satisfeito assim. Now, what are the problems that he identified with the British system? There are two or three major problems. One was that the British system of education was focused on literacy and intellectual development. Então, ele não estava contente com algumas coisas do sistema. O sistema britânico tinha alguns focos, né? Um deles era alfabetização e o outro era desenvolvimento intelectual. It ignored two crucial aspects of education. One was the moral development. The other was the spiritual aspect of education. Então, ele achava que o sistema britânico ignorava dois aspectos muito importantes da educação. Um deles é o desenvolvimento moral ou ético e o outro é o desenvolvimento espiritual. The students also have their bodies, what does the British system do with the body, the physical aspect of education? What they did was, they put it as a subject, a special subject, physical education. There would be a drill or something like that, which was confined to maybe an half an hour or 45 minutes. Excepting that, the aspect of the body of the child was ignored. Então, tinha outra coisa que os ingleses ignoravam, era o aspecto físico, o corpo da criança. Então, como isso não tinha lugar no currículo acadêmico, o que eles faziam? Punham uma matéria a mais, que era um exercício, um esporte, alguma coisa assim, e que era 45 minutos, uma aula especial de 45 minutos e pronto. Ele parava aí a parte de considerar a parte física da criança. And their purpose of educating people in colonies was to create a class of people, educated class of people, who will act as the agent of the colonial masters, the people. Então, e o objetivo era criar, com as escolas britânicas, era criar uma elite, uma classe de pessoas educadas que serviriam para reproduzir o sistema colonial britânico na Índia. Então, criar um povo que fosse colonizado. For these and other reasons, Gandhi could not accept, and therefore he rejected the British system. Por isso é que Gandhi não podia aceitar e rejeitou o sistema britânico. If you look at even modern education, today's education, you will be able to see that educated people act as mediators between the rulers and the people. Se você olhar hoje, as pessoas educadas são aquelas que fazem a mediação entre os governantes e o povo. So this is a colonial hangover which we have not overcome completely. Então isso aí é uma herança colonial que a gente herdou, né? The other danger that Gandhi saw in the mainstream education of those days was
you know, the people who got educated were alienated from their own society, their families and their own societies. Então, uma outra coisa que o Gandhi viu nessa questão educacional tradicional é que as pessoas que não eram educadas ficavam alienadas do seu grupo, do seu país, do seu povo. Say, for example, a young man from a village, he was receiving higher education. He goes to the town, to the university for higher education. He completes his education. And he cannot go back to the village because the village becomes a strange, unacceptable place for him. Então, a pessoa que se educava no sistema tradicional, ele se tornava alienado da comunidade. Então, um jovem da vila ia para a cidade se educar, conseguir um diploma universitário, etc. Quando ele voltava para a sua vila, ele já não era mais parte de nada daquilo e não conseguia se relacionar. The same situation prevails even today, particularly in the third world countries. When a person from the rural area gets higher education, he is not ready to go back to his place and live there, and he is in a state of uprootedness. Essa mesma coisa acontece hoje em dia, principalmente nos países em desenvolvimento. Se uma pessoa de uma área rural vai para a universidade e se forma, ela, quando volta, ela não consegue se integrar. Ela é uma pessoa sem raízes. After so many years of this experiment, in 1937, Gandhi returned to India in 1915, and in 1937, he held an education conference in his ashram in Wardha, central India. Gandhi voltou da África do Sul em 1915 e depois de toda essa observação e experiências na comunidade dele, em 1937, ele resolveu fazer uma conferência sobre educação no ashram dele, na Índia. And he invited the leading educationists of the country to the conference and then presented his views to them. He said that I am not an educationist, I am an ordinary human being, I was conducting experiments. But he presented his views to them and said that if you find this suitable for the country, you please formulate it systematically so that it will be accepted as a national scheme of education. Então, o que ele fez? Ele convidou os educadores, pedagogos, lideranças da Índia para essa conferência e disse: olha, eu não sou educador, mas eu cheguei a essas conclusões e se vocês acharem que isso tem valor, que isso é procedente, então, por favor, sistematizem isso e espalhem isso no país inteiro. Then, you know, these educationists, they did a consultation for 2 days continually, and then they formulated it into a scheme, which is known as the Wardha scheme. Então, esses pedagogos, educadores, falaram sobre isso durante 2 dias e formularam um programa que é chamado Wardha Scheme. Wardha is the name of the place where Gandhi had his ashram. Então, Wardha é o lugar onde estava, a cidade onde estava o ashram do Gandhi. All these terms are not important, you know. Esses nomes não é importante, podem... You see, the main recommendations was, you know, he was considering the condition of India when the scheme was introduced. It was a scheme for India. He was taking the ground realities of the country into consideration while the scheme was introduced. Então, esse esquema que ele queria introduzir foi criado pensando nas condições da Índia naquele tempo. Como era o país, quais eram as condições. Esse foi a premissa que ele usou para criar essas condições. So, you know, this is very specific to the conditions of the country.
culturally, socially, geographically. So this has to be taken into consideration when you examine Gandhi's ideas on education. Então, essas ideias que ele criou foi pensando nas características específicas, sociológicas, culturais, espirituais, econômicas, políticas da Índia naquele tempo. Então, quando a gente olha para essas ideias hoje, a gente tem que levar isso em consideração, porque não são regras imóveis, são regras que estavam ligadas a esse contexto cultural. In spite of that, you will be able to find certain components which are universally relevant in the scheme. Então, nesse esquema, apesar de tudo isso, é possível identificar alguns componentes que são válidos universalmente, apesar de toda a influência cultural. I will quickly glance through this, and one is that there should be 7 years compulsory and free primary education for all the children of the country. Então, eu vou brevemente passar por esses componentes. Um deles é o seguinte: deve haver 7 anos de educação gratuita compulsória para todas as crianças do país. Free and compulsory are important. Gratuita e compulsória. Secondly, the medium of instruction must be the mother tongue of the children. Então, a segunda coisa importante é que a educação deve ser na língua mãe das crianças. Isso é muito importante na Índia porque lá tem muitas línguas, né? In India, the medium of instruction at that time was English because we were a British colony. Naquele tempo, a Índia, a educação era em inglês, porque era uma colônia britânica. Gandhi was educated in English medium. He went to London. He studied law in English in London. He also passed a matriculation examination in London. Então, o Gandhi foi educado em inglês, ele foi estudar direito na Índia, na Inglaterra, passou no exame lá, passou todas as provas que ele fez foi em inglês. And he wrote excellent English. If you read his writings in English, it was outstanding. Ele escrevia muito bem em inglês, o texto dele era excepcional. But he said that the medium of instruction shall not be English because he understood that, you see, the young children are wasting a lot of their time in studying the language, and many of them find it very difficult and get frustrated and disillusioned. Então, apesar disso, ele dizia, a língua da educação, a língua das aulas, da educação em geral, tem que ser a língua mãe, porque as crianças perdem muito tempo estudando inglês, muita energia, e muitas delas não têm interesse e têm muita dificuldade e ficam muito frustradas. The third point in his education scheme is probably the most central and the most significant, which is that education should be centered on a productive craft or work, which involves manual labor. So the linguistic medium will be mother tongue, but the real medium of basic education will be craft or a productive manual work. Então, um dos pontos principais é o terceiro ponto, que ele dizia, o meio através do qual a educação é passada é a língua mãe, mas o principal pilar da educação deve ser um trabalho produtivo manual, deve ser o aprendizado de um ofício. This has been the most controversial aspect of the scheme. When Gandhi said that education should be through productive manual work, particularly a craft, which is chosen considering the natural and social environment of the children. Então esse é um ponto mais controverso do programa, porque ele dizia que a educação tem que ser baseada num trabalho manual produtivo
que tem a ver com o ambiente natural e cultural da criança, que deve ser escolhido tendo esses fatores em consideração. Because Gandhi had these reasons, and he has argued out to this point very elaborately. He says that it is not by teaching literacy first, the 3 R's, reading, writing and arithmetic, or teaching certain lessons which have no direct relationship with the living context of children, that children's intellect or abilities are developed. Então, ele estruturou argumentos muito sólidos para isso. Ele dizia, não é através da leitura, escrita, argumentação e matérias de conteúdo que você vai educar. How does human intellect develop? Como se desenvolve o intelecto humano? How do new ideas come up? Como é que surgem as novas ideias? How is knowledge generated? Como que o conhecimento tem inovação? Gandhi gave very original, almost revolutionary answers to these questions. Gandhi tinha umas respostas muito originais para essas perguntas. We know if we look at the history of ideas, we'll be able to see that, when human beings, our medium is the body, we first exist and we do things with our body, the limbs. Então, a gente pode observar isso. Quando a gente faz coisas com o corpo, com os membros. You want to pluck a fruit from the branch of a tree and stretch your hand and you are not able to reach it. Por exemplo, se você quer pegar uma fruta numa árvore, você estica a mão e não consegue pegar. Then immediately your imagination, your intellect is ignited. And you think about devising something for overcoming this limitation of the human body. Então, quando isso acontece, você imediatamente sua cabeça começa a funcionar. Como é que eu vou conseguir pegar essa fruta? Como é que eu vou superar essa limitação do meu corpo? I don't have to elaborate. In order to overcome the limitations of the body, people started thinking, people started imagining. So ideas came up. And new methods were devised for doing this. So it developed into kind of technology, although in the crude form. Então, essa tendência de superar as limitações do corpo humano faz com que a mente humana comece a imaginar formas de superar, de conseguir, e isso desenvolve a tecnologia, estratégias, etc. So Gandhi realized that he argued that unless you make children act, do things with their body and try to teach them through activity, the development of the intellect will be artificial, not organic. Então, Gandhi argumentava isso, que se você não fizer a criança trabalhar com o corpo, perceber as limitações, enfrentar as dificuldades, e assim você vai ativar o intelecto delas e não de outra maneira. You watch children, they always want to do things and not to worm books, read books. They want to do things with their body. Se você observa as crianças, você percebe que elas querem fazer coisas. Elas não querem ficar lendo livro. Elas querem fazer algo com o corpo. And what's a classroom for? A classroom is to restrict children from using their body freely and liberally. E para que serve a classe, a sala de aula? Para restringir as crianças, para impedir que elas fiquem se movimentando e usando o corpo. The first thing that teachers do is to restrain children from doing something in the class. Sit quiet, don't move, don't talk. Know what? A primeira coisa que as professoras fazem com as crianças é assim: senta, fica quieto, não fala. Gandhi believed and said that if you want to generate ideas, if you want the intellect to grow, if you want new ideas to be generated,
it is necessary to do it through physical labor, because there is an organic relationship between the generation of knowledge and the exercise of the body, use of the body. Ele queria então, ele achava então que para gerar ideias e desenvolver o intelecto é preciso fazer um trabalho corporal. E existe um relacionamento orgânico entre o movimento e o desenvolvimento intelectual. So this was, then Gandhi said that the craft or the manual work that they do must be productive. Not just any job, but it must be productive, so that the children will always have an eye on creativity. And if you produce something, it could be used by society. It will bring them some income, and eventually you will be able to meet the expenses partially from the things that is produced by the children during their class hours. Então, ele achava que esse trabalho manual tinha que ser produtivo. Porque quando você produz algo, você tem que usar a sua criatividade. Além do mais, você produz algo que é útil para a sociedade. E, em terceiro lugar, aquilo pode ser vendido, você recebe algo por aquilo, você pode cobrir despesas, você pode gerar benefícios com a venda daqueles produtos. Leaving the other items in the scheme, Gandhi's scheme of education, because that's not very important for our discussion. I will draw your attention to the basic philosophy behind it. Então, em vez de abordar os outros itens do programa do Gandhi, que não são tão fundamentais, eu quero chamar a atenção de vocês para os valores que estão por trás desse programa. We know that Gandhi had a philosophy of life, which may be summarized as truth and non-violence. A gente sabe que o Gandhi tinha uma filosofia de vida que poderia ser resumida por verdade e não violência. Truth for him was a term which denoted the ultimate reality and the ultimate goal of life. A verdade para ele é um termo que designava a realidade última e o objetivo final da vida. And non-violence was the means, the only means to attain the goal of truth. E a não violência era o único meio com o qual se atinge a finalidade da vida. And if you read Gandhi's autobiography, which has been translated into Portuguese and published by this house, in the introduction, Gandhi says that the ultimate goal of life is self-realization. E se você ler a autobiografia do Gandhi, que foi publicado aqui pela Palas Athena, você vai ver que ele diz que o objetivo último da vida é a autorrealização. And for him, education is also a means through which people will be able to attain the ultimate goal of life, which is self-realization. E para ele a educação também era um meio através do qual as pessoas podem atingir esse objetivo último, que é a autorrealização. And I can tell you how Gandhi visualized these values of truth and non-violence to become integral to his system of education. Então eu gostaria de dizer para vocês como que ele estabeleceu esses valores que são a base do seu sistema educacional. How can you impart, for example, the value of truth to children? Como comunicar esse valor da verdade para uma criança? Gandhi said that you can tell them stories about the importance of being truthful. How important it is for a student, for a child, to say the truth
because he wants to receive the truth also. He doesn't want his friends to tell him untruth. And therefore, he should tell them the truth and receive truth from children. You know, that is very simple to convince them. Então, uma das estratégias é contar histórias sobre isso, né? Então, por exemplo, explicar que para uma criança, ó, você não quer que seus coleguinhas mintam para você. Então, você não deve mentir para eles, porque se você mentir para eles, eles vão mentir para você e você não vai gostar disso. I will take a digression and tell you, you know, human relation at any level is impossible if we think that other people will not be truthful to you. You will not be able to have a relationship with any person whom you think will not tell you the truth and will be untruthful to you. Então, os relacionamentos humanos são impossíveis se você não tiver confiança no outro. Se você acha que o outro vai mentir para você, você não consegue se relacionar com aquela pessoa, você não consegue fazer nada com ela, porque ela não vai te dizer a verdade. So also non-violence. You will not make friends with a person whom you believe will be hurting you and trying to pull you down. So you will make friends with a person whom you believe will love you and will care for you. A mesma coisa é não violência. Você não vai ser amigo de alguém que você acha que vai te machucar, que vai te prejudicar, que vai te dar uma rasteira. So Gandhi was very clear that human relations are based on these two principles of truth and non-violence. Non-violence in the sense of love. Então, Gandhi acreditava que as relações humanas se baseiam nesses dois valores, a verdade e a não violência. So you can impart the values of truth and non-violence to children with a conscious effort on the side of the teachers. Então, é possível transmitir esses valores às crianças, basta um esforço consciente do professor. You can tell them that you shall not physically injure or harm your friends under any circumstance. Então, você diz a eles, você não deve machucar os seus amigos, nem fisicamente, nem verbalmente. How do you convince the child? By asking the child, do you want your friends to hurt you, to injure you when they are angry with you? Then no child will say that, okay, let my friends when they are angry beat me or physically. So it's very easy to convince children, you know. Então, como convencer uma criança a não fazer isso? É perguntar a ela, você gostaria que o seu amigo te batesse, te agredisse, te xingasse? Não, nenhuma criança vai dizer que sim, que quer isso. Então, é razoavelmente fácil de convencer. When Gandhi was discussing some serious issues that are likely to arise while imparting basic education, some people asked, how are we going to solve this problem? Quando o Gandhi estava lidando com alguns problemas envolvidos nessa questão da educação básica, as pessoas perguntavam para ele, como é que a gente vai resolver essa questão? The answer given by Gandhi is very, very revealing. He said that if teachers have imagination, you will be able to solve more serious problems than this. Então, ele foi muito arguto, o Gandhi. Ele disse, se os professores tiverem imaginação, vão conseguir resolver problemas até muito mais sérios do que esses. He put great emphasis not on the intellectual acumen of the teachers, but on their imagination and their creativity. E isso não depende da capacidade intelectual, da erudição do professor, da formação. Depende da sua imaginação. And you see, coming to non-violence, imparting the value of non-violence. Non-violence in Gandhi means love. And how do you express your love? Então, por exemplo, no ensino da não violência. A não violência para o Gandhi significa amor. Então, como manifestar, como expressar esse amor? Normally, in life, you know, you do it verbally.
You say that, oh, I love you so much. You do not know how much I love you. All these superlatives we use, in order to express our love. Então, na vida normal, a gente expressa isso verbalmente. Eu te amo. Nossa, você não sabe o quanto eu te amo muito. If you look at love poetry in world literature, you'll be amazed how many volumes. Se a gente olha para a poesia dedicada ao amor, né, tem quantas formas tem de expressar isso? There's a lover telling his love that I will love thee still, my dear, till all the seas can dry. Till all the seas of the oceans of Dry, né? become dry. I will love you till Então, all the seas go. na poesia, por exemplo, a gente vê coisas como: ah, meu amor, eu vou te amar até que todos os mares sequem. Coisas assim. Gandhi says that love is to be expressed in service, not in words. Gandhi diz: o amor deve ser expressado em serviço e não em palavras. So this is something that children would love to do. If you ask them to do little acts of kindness or service to their friends or relatives or people, they will be very happy to do it. Então, isso é uma coisa que as crianças gostariam de fazer. Se você pede a elas para fazer pequenos gestos, serviços de gentileza, bondade com os outros, elas têm muita satisfação em fazer. So guide them to do it, help them to do it. And then, this value will become kind of internalized and it will become steady in them. Então, o papel do professor é guiar essa realização desses atos, orientar, e à medida que o professor for orientando e ajudando, e eles forem tendo a satisfação desses atos, isso vai se internalizando. That's how you will be able to kind of not only remove violence from the human self, but from the classrooms, from the schools, from the campuses. E isso é um modo de eliminar a violência não só do íntimo, do coração das pessoas, mas também da sala de aula, da escola. You see, our main system, the world order, the social order, the world order, is now based on violence. We know that. Nós sabemos que hoje em dia a ordem social, a ordem mundial, se baseia na violência. Violence doesn't mean physical violence. Violence also means structural violence. Violence in the structure, violence in the system. A violência não é só a violência física, é a violência estrutural, a violência do sistema. Gandhi defined violence very, very originally. He said that any form of exploitation is violence. Any form of domination is violence. Any form of discrimination is violence. Any form of segregation is violence. And this is what Johann Galtung later classified as structural or systemic violence. Então, o Gandhi tinha uma forma muito original de definir a violência. Ele dizia: qualquer forma de exploração é violência. Qualquer forma de dominação é violência. Qualquer forma de discriminação é violência. Qualquer forma de segregação é violência. E é por isso que o Johann Galtung, mais tarde, vai falar sobre a violência sistêmica ou a violência estrutural. And you see, presently, scholars have gone a step forward and said that anything that prevents a person from realizing his potential is violence. Então, e os estudiosos então deram um passo a mais e dizem agora que tudo que impede a pessoa de se desenvolver é violência. Every human being is endowed with great potentials, maybe different potentials. And anything that limits or obstructs the realization of those potentials is really doing violence on you. Toda pessoa humana é um conjunto de potências, de potenciais, de possibilidades. E tudo que impede essas potencialidades de se manifestarem é violência.
So when you restrict our children from acting freely, you are actually committing violence on them. And so they internalize the value of violence unknowingly, unconsciously. Então, quando a gente impede uma criança de se, por exemplo, de se mover, a gente está impedindo que ela se desenvolva. E, portanto, é uma violência e assim ela internaliza a violência. So by encouraging students and by giving them opportunity to perform acts of kindness, acts of service, not necessarily kindness, act of service to their classmates in the class, friends in the class, to others outside, you will be able to inculcate the value of non-violence or service in the minds of children. Então, estimulando as crianças a praticarem atos de serviço, gentileza também, mas principalmente serviço, com seus colegas, com professores, com todas as pessoas da escola, você vai estar internalizando o valor da não violência. When education is imparted through a productive craft, which is going to be useful to society, then children will develop the idea that, through our learning, we are also contributing to the development of society. And so we are playing a social role in the life of the community. They will kind of develop that kind of a feeling. Então, educando através de um trabalho manual, a criança aprende que eu estou trabalhando, eu estou produzindo alguma coisa que vai ser bom para a minha comunidade, eu estou tendo um papel na sociedade, estou contribuindo, e isso é uma coisa muito positiva. So, to conclude this argument, Gandhi believed that education can be used for the inculcation of values, the values of truth and non-violence in the children, and it will be able to orient their whole attention towards social change, social transformation by becoming responsible members of society. Então, o Gandhi acreditava... I'm sorry, I think I lost the beginning. Thus we will be able to inculcate in the children the value of non-violence and service, and you will be able to inculcate in them the feeling that they are also trying to contribute to the development of society. Então, a educação, desse jeito que ele pensou, consegue transmitir os valores da não violência e da verdade, e também a realidade de que nós podemos ser membros ativos de transformação da sociedade. So finally, Gandhi gave a definition to education after saying all these things. What is the definition? By education, I mean the drawing out the best in the child, body, mind and spirit. Então, ele deu uma definição de educação. Ele diz... drawing out the best in the child. A educação é tirar, mas não é tirar, é fazer surgir de dentro da criança o seu melhor. Body, mind and spirit, all the three. Corpo, mente e espírito. Gandhi repeatedly said that the human being is a complex of these three aspects, body, mind and spirit. Então, ele sempre acha que a educação é uma combinação desses três elementos, corpo, mente e espírito. And through education you must be able to kind of help the development of all these three aspects integrally, holistically, together. Então, através da educação, a gente deve desenvolver esses três aspectos integralmente, holisticamente, de modo integrado. And if that is ignored, any one aspect of this is ignored, then you will not be able to develop the personality of the student, of the educand, of the child integrally.
So it will be only a kind of one-dimensional growth or two-dimensional growth. Então, qualquer um desses aspectos que for ignorado vai impedir que a gente desenvolva a criança como um todo. E ela vai ser um crescimento unidirecional ou bidimensional, ou, enfim, vai ser um desenvolvimento parcial. You know, the whole problem comes when, as Gandhi used the term spiritual development, even moral was, more or less acceptable to people. But when he said that through education you must also focus on the spiritual development of the child, it was incomprehensible for many people. Então, o problema vem quando a gente fala do espiritual, porque quando você fala de desenvolvimento ético, moral, tudo bem, todo mundo entende, mas quando chega no espiritual, aí... What is the spirituality? O que é a espiritualidade? Spirituality was normally associated with religion, and religion was not having any organic place in the education system. Why do you bring in education, religion into education? Então, a espiritualidade em geral naquela época era entendido como religião, né? E qual era o lugar da religião na educação tradicional? Não tinha, né? Como desenvolver isso. It's a very complex subject. I'm not going into the intricacies of the arguments, but I would like to focus on one point, and that is, what did Gandhi actually mean by spirituality? Então, esse é um assunto bem complexo, eu não vou entrar em todos os detalhes da questão, mas eu quero dizer que o que Gandhi entendia por espiritual. You know, the mainstream or the most popular concept of spirituality, if at all I can use the term popular concept, is a relationship with the ultimate, with God, or the ultimate reality. Então, se é que a gente pode falar de um conceito de espiritualidade assim geral, ou de consenso, seria assim tipo o relacionamento com Deus ou com a fonte última da existência. But how do you relate to God, to Brahman, to the ultimate reality? That's all what is understood by spirituality. Como se relacionar com Deus, com Brahma, com a realidade última? Isso aí é um tema da espiritualidade. But in Gandhi, when Gandhi uses the term spirituality or relationship with God, it's not one dimensional, it's not just like a straight line which connects you to God only. Mas quando Gandhi usa a palavra, ele não está falando de um relacionamento unidirecional, uma linha reta que vai de você para Deus. You know, Gandhi believed that everything, every creation is integrally interrelated. Gandhi acreditava que todas as coisas estão integralmente relacionadas. In Indian philosophy, you have the concept of non-duality or monism, which is called Advaita. Na espiritualidade hinduísta tem o conceito Advaita, que é não dualidade. Advaita means non-duality. There is no duality between. That is the meaning of Advaita, non-duality. O significado de Advaita é não dualidade. The basic tenet of that, which Gandhi accepted, is that everything in this universe is a manifestation of the ultimate. O principal fundamento dessa ideia é que tudo que existe no mundo é manifestação dessa realidade última. Everything, Tudo. living and non-living. Vivo e não vivo. So, not only human beings. Não só os seres humanos. We know that there are some religions which believe that only human beings have souls. A gente sabe que tem religiões que acreditam que só os seres humanos têm alma. The white people who invaded Africa believed that the African people had no souls.
as pessoas brancos que invadiram a África do Sul acreditavam que os negros não tinham All alma. these notions were there, fantastic notions were there, we know. Todas essas ideias malucas estavam presentes ali. In Indian thought, this is not something very unique or special to Indian thought. There are other thoughts also share this view that everything in this universe is an expression, a manifestation of the ultimate. E essa ideia de que tudo no mundo é expressão da realidade última não é especial da religião do hinduísmo. Tem outras espiritualidades que também professam essa mesma crença. Now we know that we use the word ecological, deep ecology. In ecological worldview means everything is interrelated, living and non-living. Então hoje a gente tem a palavra ecológico, ecologia profunda. This was a basic article of faith with Gandhi. Tudo no mundo está relacionado, tudo está interrelacionado, e essa era uma crença fundamental de Gandhi. So to say it very concisely, for Gandhi, spirituality meant, being conscious of this interconnectedness. Então, para o Gandhi, para resumir bem a ideia, para Gandhi a espiritualidade era isso, ter consciência dessa interconexão. When you say conscious, it has two levels, two dimensions. One is knowledge of this interconnectedness, and the other is a live awareness of this interconnection. Então, quando a gente fala consciência dessa interconexão, quer dizer duas coisas. Quer dizer, o conhecimento, saber que essa interconexão existe, e o sentimento vivo, a percepção viva dessa interconexão. So, we must be conscious of this interconnection, and we must, fashion, we must do our actions, perform our actions in the consciousness of the fact that everything is interconnected. Então, a gente tem que saber, conhecer, entender que tudo está relacionado, que tudo está ligado, que tudo tem elos de conexão, e agir de tal forma que a gente considere em cada ação essa interconexão. Gandhi put it in simple terms. If you hurt anyone, the other, you understand that you are hurting yourself also. Gandhi punha isso em termos muito simples. Se você ferir alguém, você está ferindo a si mesmo. When you perform any act of violence on anything, nature or human beings or animals, you are also hurting you, violating your self. Se você cometer qualquer violência contra qualquer coisa, um animal, uma planta, uma coisa da natureza, você também está cometendo uma violência, está violando a você mesmo como ser humano. So this is one aspect of Gandhi's spirituality, that is being conscious of this interconnection and always being alert about it and performing all your actions in the light of this consciousness. Então essa é a espiritualidade do Gandhi, conhecer, saber que existe essa interconexão, estar sempre alerta em relação a essa interconexão e agir tendo em vista essa interconexão. So but for Gandhi it is not enough that you refrain from kind of violating this interconnection, but it is your duty to protect and preserve this interconnection. E para o Gandhi não basta não violar essa conexão, mas é preciso também defender e proteger essa interconexão. In ecology we use the expression, the integrity of creation. Every creature has an integrity, has an inner harmony of its soul. A gente usa a expressão a integridade da criação. Cada
cada ser tem íntegra essa integrity of creation. integrity. I explain. Finished? Okay, oh, sorry. So we do that through service. We protect this through acts of service. A gente protege a integridade da criação através de atos de serviço. So that is also part of Gandhian spirituality. Isso também é parte da espiritualidade gandhiana. So spirituality is not, something that you achieve through certain practices, esoteric practices. Spirituality is something that you maintain through a conscious effort, and spirituality is something that you promote through your acts of service. Então a espiritualidade não é uma coisa que você consegue através de uma prática, mas é uma coisa que você mantém através de ações e através de um esforço consciente e continuado. And service also has a special meaning in Gandhi, or Gandhi had given a special meaning and connotation to the concept of service. O conceito de serviço também tem uma conotação especial em Gandhi. Normally when you say service, you're helping a person, an act of charity. Normalmente a gente pensa em serviço assim, alguém que você ajudou, um ato de caridade. Of course, helping a needy person to fulfill his needs and rendering service to a person who is in distress is, of course, there is an element of service in it. É claro que se você ajuda alguém que está em dificuldade ou está sofrendo, isso aí tem um elemento de serviço. But in Gandhi, service has a different dimension also. Mas em Gandhi o serviço tem uma outra dimensão ainda. I said that each individual has a potentiality latent in her or him. Cada um tem uma potencialidade latente dentro de si. And self-realization is the realization of the latent potentialities in the human beings to the maximum extent possible in a free manner. Então a autorrealização é a manifestação, o desenvolvimento dessas potencialidades até o seu grau máximo. And this is what we all aspire. We want to express our potentialities in an unrestricted manner, in a free manner, to the maximum extent possible. And that is what gives us fulfillment and, helps us in self-realization. Então isso é algo que a todos nós aspiramos. Realizar na potencialidade máxima e de maneira livre a nosso potencial. E é isso que é a autorrealização. See, for Gandhi, assisting or supporting a person in the process of self-realization, that is realizing the potentialities, is true service. Então, para Gandhi, o verdadeiro serviço é ajudar alguém a fazer desabrochar a sua plena potencialidade. What we generally call the other acts of service, like helping a person to meet his needs, basic needs, etc. For a hungry person, a starving person to give food, and so on and so forth. It has also a dimension, a spiritual dimension about it. But ultimately, it is supporting a person to realize the latent potentialities is true service for him. Então, é isso que a gente chama de serviço em geral, sei lá, por exemplo, dar comida a alguém que está com fome, né? Isso que a gente normalmente chama de serviço, ajuda. Isso não necessariamente, talvez tenha uma conotação espiritual, mas pode levar, em última instância, a uma realização daquela pessoa. Então, tem um significado espiritual por isso, porque sem alimento ninguém consegue se realizar. This is what Gandhi means by, development of the human being, body, mind and spirit. That's where spirituality comes in. So it's not just a question of
bringing religion into or bringing God into your educational process, but it is actually allowing a person's personality to be totally developed and made potentially useful to fellow human beings. Então é isso que Gandhi está falando quando ele fala do desenvolvimento de corpo, mente e espírito, porque em última instância tudo isso tem que estar envolvido no desenvolvimento da pessoa para chegar à sua autorrealização plena. Isso é espiritualidade em Gandhi. So when you explain it conceptually, it would appear to be very abstract. But for Gandhi it was not, because we can do this through giving children opportunity to help their classmates, to help those people who are around them, and to open their awareness to this interconnectedness by taking them out to nature, showing them how nature works and so on. So these are not something which, when conceptually explained, appears to be very abstract. They can be done on ground very simply through daily routines. Então, isso tudo dito assim parece uma coisa muito conceitual, muito abstrata, mas isso pode ser feito de modo muito concreto, pegando as crianças, levando para fora, mostrando a natureza, ajudando eles a fazerem atos de serviço para os colegas. Isso tudo vai sedimentando na criança essas coisas que parecem ser muito abstratas. You see, I have visited many basic schools, basic education schools which are run on the basis of Gandhi's concept of education. Eu visitei muitas escolas que são administradas e que usam o programa educacional do Gandhi. There were many in India, but there are very few now. Havia muitas escolas assim na Índia, hoje em dia não tanto. But one of the best basic education schools that I have seen is in Mexico. Mas uma das melhores escolas de educação básica que eu conheci fica no México. In the state of Puebla. No estado de? The state of Puebla. Puebla is the name of the state. Puebla. The place called Cuautitlan. Num lugar chamado No, the name of the place is not important. There is a farmers cooperative there called Tausapan. Lá tem uma cooperativa de fazendeiros chamado Tausapan. They have a school. E lá eles têm uma escola. I happened to visit there for doing a workshop, and then I was taken to the school, and I saw the school. Eu fui visitar, fui dar uma oficina lá e aí eles me levaram na escola para visitar. And the kindergarten children, what were they doing? They were running a nursery, a small plant nursery. E as crianças do pré-primário, o que elas estavam fazendo? Mudas de planta. They were planting seeds, and they were sprouting, and plants were coming up, and they know how to water it, what kind of manure to add. So the children were doing it. They were working with their hand in their little nursery. Então, eles estavam, o que eles estavam fazendo? Semeando, afofando, regando, elas sabiam fazer tudo, elas tinham tudo, estavam trabalhando com as mãos, cuidando das mudas. And when they grow up then into higher classes, they are given a plot of land where they are doing organic farming. Depois, quando elas crescem um pouco mais, elas ganham um pedacinho de terreno onde elas fazem uma plantação orgânica. And the high school, they do value addition. The products come, and the products are kind of processing. The products. They are taught how to process those products and to what you call value addition to those products. Então, e o pessoal do colegial recebe esses produtos e eles fazem o tal do valor agregado, quer dizer, processam isso para poder ganhar preço de mercado. And after the visit, when there was a gathering and I was told to speak, I said that this is the best Gandhian basic education school that I have seen. Então, quando eu tive que falar, eu falei, essa é a melhor educação básica gandhiana que eu já vi. They have not heard about Gandhi's basic education.
Esse pessoal nunca tinha ouvido falar da educação básica do Gandhi. So, as I said in the beginning, although there is a context, a cultural specificity about Gandhi's basic education, there is an element of universality about it, which is applicable in any situation, in any country. Então, como eu disse no começo, tem um elemento cultural forte nessa proposta do Gandhi, mas tem também elementos universais que são aplicáveis em qualquer lugar. So it leads to two things simultaneously. One is it leads to the development of the individual development of the children, personality development, individual development of the children. Então, essa educação leva a duas coisas. Um, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da personalidade da criança. You know, when I use the term personality development, you know, it is a very loaded term. You know, it has a very contemporary meaning and all that. That's not what I meant. A holistic development of the individual. Então, Body, mind and spirit. Desenvolvimento da personalidade da criança pode ter um sentido muito controverso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do desenvolvimento do corpo, da mente e do espírito da criança, o desenvolvimento integral. While this is happening through education, you know, it is leading to a change in society. So it results in social transformation as well. Por que isso é preocupação da educação? Porque isso vai levar a um desenvolvimento social. É a sociedade que está se desenvolvendo também. Why? Because if there are not transformed individuals, society will not change or transform itself. And so it naturally, organically, automatically leads to social transformation, which means a qualitative change in human relationship in society. Então, por que tem que ser o desenvolvimento individual? Porque sem o desenvolvimento individual, esse indivíduo não vai transformar a sociedade. E não vai haver transformação social sem essa influência orgânica, natural, de cada indivíduo que vai ser educado integralmente. There are two aspects more, which I will very briefly state and conclude. Há mais dois aspectos que eu gostaria de abordar. You see, Gandhi believed that education should help an individual to discover oneself. O Gandhi achava que a educação devia ajudar o indivíduo a se descobrir. Who am I? Quem sou eu? Why am I here? What am I for? Por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? This is self-discovery. Isso é autodescoberta. If students are, you know, if we have this kind of an education, then it will definitely, certainly help the children to look into themselves. How I am connected with the rest of creation, how I am connected with fellow human beings and nature, and thus it will lead them to a kind of self-discovery. Então, esse tipo de questionamento promove na criança a possibilidade de descobrir qual é a interconexão dela com todo o resto. E isso Discovering oneself. Isso leva à descoberta de si. How I am connected with the rest of creation and the rest of human beings. Como é que eu estou ligado à criação e a todos os outros seres humanos, leva à autodescoberta. We know that in modern education, the education that we receive or impart, you know, this aspect is completely ignored. No student is really persuaded or prompted or even indicated to do a process of self-discovery. A gente sabe que na educação tradicional de hoje isso não é estimulado nem de longe, isso não passa nem perto dos objetivos da educação atual, né? The second is the question of self-edification. A outra questão é a da autoedificação. You see, a human being, by virtue of several factors, you know, there will be bad influences exerting a pressure on him from around.
Então, o ser humano sofre muitas influências, más influências. We are not living in an ideal society where everything is perfect. A gente não vive numa sociedade ideal onde tudo é perfeito. So there are several negative forces, negative factors trying to tempt you, to impact you, to influence you, to distract you. Então, há muitas influências negativas que vão tentar te pressionar, atingir, distrair, desviar. And as human beings, we all fall victims to some of this. The only thing is that there's a variation in degree. We all fall victims to these forces, negative forces. E nós, como seres humanos, somos todos vítimas dessas forças negativas. Alguns mais, outros menos, mas todos somos vítimas. And self-edification is a kind of self-refining. E a autoedificação é um tipo de autorrefinamento. Through a process of self-examination, self-reflection, and trying to eliminate the negative forces or influences that are trying to influence us, infiltrating into ourselves and so on. Então, esse processo de autoedificação é uma espécie de autoexame, autorreflexão e uma tentativa de eliminar essas influências negativas, essas coisas negativas da nossa personalidade. So the beauty of the basic education is that there is an opening in it, there is a space in it for students to continually self-examine, because they are always relating to the other people in society as well as to the other forces in society. Então, a beleza da educação básica é que ela oferece um espaço, ela tem uma abertura para que o aluno que está constantemente se referindo, se relacionando com os outros e com a sociedade, ele tem uma oportunidade de se autocorrigir. So these two factors of self-discovery and self-purification. Gandhi sometimes uses the word self-purification. The prospect of self-discovery and the prospect of self-purification through a process of self-examination is present in the basic education system, and that is what distinguishes it from the other kind of schemes of education. Então, esses dois aspectos, o autodescobrimento e a autopurificação ou autoedificação, são o que distingue o programa educacional de Gandhi. These are some of my reflections on Gandhian basic education, some of the ideas of Gandhi and some reflections on the ideas of Gandhi. Essas são as minhas ideias, algumas das minhas ideias sobre o processo educacional de Gandhi, uma nova educação básica de Gandhi. I believe that I have not tested your patience. Acredito que espero não ter testado muito a paciência de vocês. Thank you for your patient listening. Se vocês quiserem fazer perguntas. Eu quero. Posso? Esse tipo de educação, Gandhi, tem muito a ver, percebendo aqui, com as questões como era a educação antigamente, nas oficinas de ofícios, né, que a pessoa aprendia ali na comunidade, como aprendem os artistas populares, como eles vão aprendendo com as suas famílias, fazendo uma coisa também, tudo dentro dessa concepção, né? Mas só com um pouco mais de reflexão, eu diria assim, a parte, Gandhi nos traz mais reflexão, né? Talvez, porque ali essas corporações de ofício aprendiam muito no dia a dia, né?
Gandhi nos traz. E eu queria saber como é que entra a arte aí na concepção educacional do Gandhi. She says this system is much like the old systems when people lived in communities and learned their trade with their parents, with their community, and among friends, so and so, a long time ago, like medieval times, in rural communities in Brazil. But she would like to know where this, the Gandhi's educational has a lot more reflection on why and our relationship with others. This is something that wasn't present in the old times, but she would like to know where does art come in? Art means art. Role of art. Art. Role of art or Yes, the role of art. craft rather No, than not craft. Art. Art. oh, yes. Craft, for me, is art too. Art too, yes. Craft. Yes, for me. Yeah. I don't Okay. know. For Gandhi work, you come to art and you then answer the other part of the question. It's a long question. Why was physical labor eliminated from education? Por que o trabalho físico foi eliminado da educação? To be liberal, it was eliminated from education because it was considered to be useless in modern education, and it was considered to be unnecessary, not only unnecessary, but a hindrance to modern education. That was why craft was eliminated, or physical manual labor was eliminated. Então, para ser numa visão liberal, o trabalho manual foi eliminado da educação, porque ele foi considerado inútil, e mais do que inútil, indesejável e que atrapalhava a educação. Então, por isso que o trabalho manual foi eliminado da educação. Work or manual labor has a physical dimension. It will definitely strengthen our body. The body is made for manual labor. That is why there are so many joints in the body. And physical labor has an intellectual dimension about it. As I mentioned, all new ideas emerged from, our attempt to do things physically. And the third dimension is that, it has a scientific dimension about physical dimension, along with physical dimension. And the fourth is that it has an artistic dimension about it. Anything that you do has an artistic dimension about it. The only thing is that you don't recognize it. And finally, it can be spiritual also, depending upon your attitude to it. So that is why it was made central in Gandhi. That is one part of it. Então, o trabalho manual tem uma dimensão física, que é o desenvolvimento do corpo. O corpo foi feito para trabalhar, por isso que tem tantas juntas, tem tantas articulações, né? Então, tem uma dimensão também espiritual, tem uma dimensão intelectual, porque leva a desenvolver a imaginação, a tecnologia, etc. Bom, e esse é um aspecto. E tem uma dimensão artística, porque você cria. The other thing is what all aspects did Gandhi accept or receive from the traditional systems. In India also there was a traditional system of education. O que Gandhi recebeu dos sistemas tradicionais de educação? Na Índia também tinha um sistema tradicional. Which was very consistently destroyed by the colonial powers. E esse sistema educacional indiano foi sistematicamente destruído pela colonização. If any of you are interested in knowing about the hoary features of the traditional Indian education system, I would recommend a book called The Beautiful Tree. The Beautiful Tree, written by a scholar called Dharampal.
Se the vocês beautiful tree, têm interesse em aprender um pouco sobre a... Dharampal, DHARAMPAL. Se vocês têm interesse em aprender um pouco sobre o sistema educacional indiano tradicional, tem um livro que eu posso recomendar que chama-se The Beautiful Tree, por um autor que se chama Dharampal. So what, Bharampam. it's a very highly researched book. MPAM. We spent several years researching the archives and moving from place to place, rural areas, trying to find out how traditional Indian system of education was. And it's a wonderful book. Ele viajou por toda a Índia, ele ficou anos e anos entrevistando pessoas para saber como era o sistema tradicional de educação na Índia. You know, one of the beautiful aspects of it, traditional Indian education was its relationship with the community. Dos aspectos mais bonitos da antiga tradição educacional indiana era o relacionamento com a comunidade. The school was, we used to call it Vidyalaya, the school. The school was an organic part of the village community. A escola era uma parte orgânica da vila. It was not something which existed independent of the community, inaccessible, non-accessible to the people, which has an exclusivity of its own, as many of the modern schools. Não era um lugar separado do resto, que não tinha acesso àquilo, que não participava do resto, como as escolas modernas. Era integrado. You know, most of the modern schools have the architecture of prisons. A maior parte das escolas atuais tem a mesma arquitetura das prisões. They are protected by huge walls, Protegido por muros altos. gates, security. Tem portões de ferro, segurança. No, cut off from the community totally. Totalmente isolado da comunidade. And once the students get into the campus, they get a feeling that they are really separate from the community from which they come and to which they go. E os alunos que vão para a escola, quando chegam lá dentro, têm a sensação mesmo de que estão separados da comunidade e do resto do mundo. So of course there is an aspect like that, but it doesn't mean that Gandhi approved of everything that was traditional. He rejected many of the things, even in the traditional education system. Então, o Gandhi então não aceitava tudo isso e ele rejeitava muita coisa do sistema tradicional. So education he considered to be helpful in attaining social mobility, social and economic mobility, not only of the individual but also of the society. Então ele considerava que a educação era uma coisa importante para obter mobilidade social, não só individualmente como socialmente. So the main difference is that if traditional society, in spite of its education, was static, you know, the society that Gandhi visualized will not be static, it will be dynamic with education. That is the fundamental difference. Então, a diferença fundamental é que a educação estática correspondia a uma sociedade estática e ele queria uma educação dinâmica para uma sociedade em transformação. I think I made myself clear. Então, ficou claro, né? Não, ficou claro. O ofício aqui, o trabalho manual é arte. É arte também. É arte também. Dança, teatro, todas essas coisas também estão incluídas. Música, né? You know, all this in basic education system, you are not away from society. So you are in your village, so you participate in all these things. And there will be dance, there will be music, there will be theater, all these things will be there in the school also. Sim.
I mean, I did not specially mention it because once it is part of the community, everything positive happening in the community, you know, the students also will be part of it. Teachers and students. Se tem uma integração entre a escola e a comunidade, é claro que se tem dança, arte, música, etc., na comunidade, a escola participa também. I'll give you an example to show the immense scope that Gandhi visualized. Quero te dar um exemplo para mostrar a amplitude do escopo que o Gandhi visualizou. In 1921, Gandhiji established a college in Ahmedabad, Gujarat. Em 1921, o Gandhi fundou uma faculdade em Gujarat. That became necessary because Gandhi requested the students and the teachers to boycott British educational institutions. Isso era necessário porque o Gandhi pediu para os alunos e professores boicotarem as instituições inglesas. It was part of the freedom movement. This exhortation, this request was part of the national movement for freedom. Era parte do movimento libertário pela liberdade da Inglaterra. So the question comes, if children and teachers go away, then where will they learn? He said, you begin alternative schools, start alternative schools. And he started a college. Então, a questão é, bom, se vou coitar a escola, a faculdade britânica, o que nós vamos fazer? Vamos fundar uma escola alternativa. A few years later, there was a plague in a nearby town to Ahmedabad. Então, alguns anos depois, teve uma praga numa vila vizinha. Do you know what happened? The college was closed. And the teachers and students went to that town to serve the people who were suffering from plague. Então, o que aconteceu? Quando começou a praga, eles fecharam a escola e os professores foram com os alunos ajudar as pessoas que estavam doentes na vila vizinha. More than 1 month, the college remained closed. The students and teachers served in the town where plague had spread. Durante mais de um mês, a escola ficou fechada enquanto os alunos e os professores iam cuidar das pessoas que estavam doentes. You know, other than taking part in dance and all that, this also was part of basic education. Então, além de participar da parte da dança, do teatro, da arte, tudo também da saúde. Tem duas perguntas aqui. A primeira é da Maeva e da Marúcia. Gandhi teve iniciação em práticas meditativas. A meditação é incluída nessa educação? Gandhi used to meditate. Does meditation is meditation a part of this education? No system? You know, Gandhi did not meditate in the modern sense of the term, you know. Gandhi não meditava no sentido moderno do termo. Gandhi had a very unique way, his own way of introspection, self-introspection, self-correction and self-purification. Ele tinha modo muito especial de introversão, autoanálise e autopurificação. And one aspect of it was prayer. Aspecto era a oração. Every morning and evening there used to be prayer in the ashram, congregational prayer. People sat together and prayed. Toda manhã e toda noite tinha uma reza coletiva, oração. There were hymns sung, songs. Eles cantavam devotional hinos songs. Devocionais. Then there was reading from different scriptures. Havia leitura de diferentes escrituras de diferentes tradições. And people who have observed Gandhi's participation in the prayer have certified that, you know, in less than a minute, Gandhi will be lost in reflection. He will close his eyes and it is as if he is in deep reflection. Or if you want to use the term meditation, you can use the term meditation depending upon your preference. Pessoas que observaram o Gandhi nessas reuniões de oração perceberam que num dado momento, de repente, ele ficava
1 ou 2 minutos, como se estivesse profundamente concentrado, introjetado, em profunda meditação, digamos assim. The second one was that every week, a day a week, he maintained silence, observed silence. A outra coisa é que um dia por semana ele ficava em silêncio, He did not talk. não falava. If any urgent, very urgent matter came, it was written on a piece of paper, handed over to him, and he will give a reply in writing, not in words. Se surgisse alguma questão muito urgente, muito importante, alguém mandava um recado para ele por escrito e ele respondia por escrito. So that was a time for him for self-reflection. Então esse era um tempo dele de silêncio, de autorreflexão. It doesn't mean that he would sit idle all 24 hours of the day. He was doing his routine work, but he maintained silence. Não quer dizer que ele ficava à toa. Ele fazia todo o trabalho dele, da rotina dele, mas sem falar. And the third practice of Gandhi was spinning yarn in the charkha. A terceira prática dele era fiar, na roda de fiar. And spinning had a deep spiritual significance, not only for Gandhi, but most people who practiced it. E para o Gandhi, fiar tinha um significado espiritual muito profundo, não só para ele, mas para outras pessoas que praticavam também. It had even a healing effect on human mind. Tinha inclusive um aspecto curador da mente. I would narrate an anecdote in Gandhi's first ashram in Sabarmati, in Ahmedabad, Gujarat. The son of an inmate, a family, was slightly mentally disturbed. Tem um relato do ashram de Gandhi, o primeiro, diz que ali na comunidade tinha o filho de um senhor que tinha um problema mental. There was behavioral problems with him. Era um problema comportamental. His parents could not manage. Os pais dele não conseguiam contornar. And it was developing. This problem was developing, getting aggravated. E o problema estava se agravando, ficando mais intenso. So Gandhi was not only the head of the ashram, he was also a doctor, a healer, a counselor, and all that rolled into one. Ele não era só o chefe do ashram, ele era o médico, o psiquiatra, o psicólogo, tudo. He was a practitioner of naturopathy. Ele praticava naturopatia. If some inmate of the ashram fell sick, Gandhi will go to the particular person and ask him, what kind of treatment would you like to have? Allopathy, Ayurveda or naturopathy? Então, se alguém ficava doente no ashram, o Gandhi ia e perguntava que tratamento você quer, alopatia, Ayurveda ou naturopatia? So the choice was given to the patient, to the person who was sick. Então era o doente que escolhia. And if it was naturopathy, Gandhi was the doctor. E se fosse naturopatia, era Gandhi que ia tratar. So this case, the boy was taken to Gandhi. Então levaram esse menino com problema mental para o Gandhi. Gandhi talked to him. Gandhi conversou com ele. And then he called the parents of the boy and said that teach him spinning. Então ele chamou os pais e falou assim, olha, ensinem ele a fiar. And they taught him spinning and he started spinning. Eles ensinaram e ele começou a praticar, a fazer. And it is reported that the boy became perfectly normal as a result of spinning. E o relato é que o rapaz se curou, ficou totalmente normal com essa terapia. So Gandhi used to spin every day for more than an hour. E o Gandhi então fiava durante mais de 1 hora por dia. Even when he went to London for the Round Table Conference, he carried his charkha, spinning wheel. Mesmo quando ele ia para Londres para falar em conferências, ele levava a roda de fiar dele, a chakra. So that was doing a productive work, but that was also a spiritual practice. Então era um trabalho produtivo, mas era também um trabalho espiritual. So these were the spiritual practices, not the routine
popular form of meditation that is practiced extensively and taught extensively. Então essa era a prática espiritual dele, não essa que a gente costuma chamar de meditação hoje em dia. A segunda pergunta da Marlúcia também. A escola era integrada à comunidade. Havia um horário específico para as atividades e uma idade específica para a criança entrar nela? The school was integrated with the community. Was there a specific time of day in which children went to school? And was there an age for beginning and ending school? I did not talk elaborately about the scheme. Schools have, of course, there was a time for school, for academic work. But it was not like, all the students sitting in the class from, say, 10 to 4 or 9 to 5 or something like that. The children were taught in the shade of trees. They were taken out to the field and so on. And therefore, the school was not confined to a room or a building. So it was kind of an open school, the field was part of it, the shade of trees was part of it, and all these things. So, eu não falei especificamente sobre o cronograma da escola, mas claro que tinha uma hora que as crianças iam para a escola, mas a escola não era um prédio. As crianças tinham a instrução debaixo da árvore, da sombra da árvore, no campo. Sei lá, podia ter talvez a oficina de algum artesão. As crianças não se confinavam num lugar para ter aula. Era um esquema um pouco mais flexível. There was time for academic teaching and learning, but it was not in the conventional way. Havia um horário para o trabalho acadêmico e o aprendizado, mas não era no esquema tradicional. I will give you two examples. I won't take much time. Gandhi's son, one of Gandhi's sons, who studied in the school, the ashram school, he became editor of an English newspaper called I think the Indian. I forgot the name of the newspaper. He became a reader? Editor of the English newspaper published from India. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um filho de Gandhi, ele se tornou editor de um jornal inglês. And Gandhi's first secretary was a person called a great man called Mahadev Desai. Então, e o primeiro secretário de Gandhi era um grande homem. His son Narayan was born in the ashram, brought up in the ashram, studied in the ashram schools. E o filho desse secretário nasceu no ashram, foi criado no ashram, estudou no ashram, se formou no ashram. He has published books in his mother tongue, Gujarati, in Hindi and English, and he is an internationally acclaimed writer. Ele publicou livros na língua natal dele, em Gujarati e em inglês, e é um autor aclamado mundialmente. So schools provided enough incentive for academic learning and also accomplishments. Então as escolas ali ofereceram educação suficiente e mais do que suficiente para eles realizarem tudo isso. Né? Sem dúvida que se o Dr. Matai nos convidasse a ficar até meia-noite, a gente, de certo, ficaria com imenso prazer. Mas isso seria uma violência de nossa parte, de certo, para a voz, tanto do Dr. Matai quanto de nossa tradutora. Imensamente felizes de poder estar ouvindo estas questões tão fundantes, até parecem óbvias, até parecem de certo óbvias, de tão naturais, de tão significativas para o coração de todos nós.
imensamente gratos, imensamente felizes. Acredito que aqui há vários professores e professores da Parsafina. Nos comprometemos desde já a fazer uma transcrição mais detalhada ou mais profunda, no sentido possível, deste encontro, porque sem sombra de dúvida, isto tem que encontrar espaço em sites, isto tem que encontrar espaço nas mídias, nas redes sociais, seja na íntegra, seja parcial. Penso que é um pouco o perfume da primavera que está chegando antecipadamente. If you transcribe it, if you can give if you do it in English, to give that text, I will. Muito obrigada. Muito obrigada, Tônia, pela sua muito obrigada igualmente a Guilherme. Eu sei que tem outro técnico abaixo que está manejando toda esta orquestra, que é Bruno. Mantenhamos contato. É importante, me sinto, que essa conexão que nos acaba, me sinto, de lembrar, essa interconexão, possa manter-se viva, possa manter-se não só em encontro, mas em repetidos encontros que possam desdobrar-se transformações e ações. Tenham todos muito bom descanso. Por favor, maravilhoso. Maravilhoso, me sinto que vamos a poder ter o acesso ao e-mail do Dr. Matai para aqueles que não acabam, de ouvir, que estão distantes. O Dr. Matai está dando o seu e-mail. Por favor. Vou ditar M, P de pato, M de Maria, A de Alberto, T de tatu, H de homem, A de Alberto, I de igreja, E de elefante, @gmail.com. Você pode repetir? M de Maria, P de pato, M de Maria, A de Alberto, T de tatu, H de homem, A de Alberto, I de igreja, E de elefante, @gmail.com. Can I take a second? Yes, please. I'm particularly indebted to Leandro. Leandro is my student in India. He came to Gujarat Vidyapith, the university founded by Gandhi, and did a course with me and my colleagues on Gandhian nonviolence and peace. So it's because of him that I'm here. And when I came here, I came to know that some people who are very intimate to me had already visited here and talked here, and their books have been translated into Portuguese. And so I would like to thank Leandro for making it possible for me to visit this wonderful place. E eu gostaria de convidar, não é certo, a Leandro, já vai traduzir, Toninha, para que, por favor, não é certo, possa vir e dar também teu e-mail. Porque temos, não é certo, também sementes saídas do Dr. Matai no Instituto Shanti, poder você também dar teu e-mail para todas as pessoas que estão lá distantes. Take it that is. Gente, queria primeiro só agradecer a presença de tanta gente bonita aqui, muitos amigos que vieram, muitos amigos ali também online e também pessoas que estou conhecendo hoje, então só agradecer a presença. Eu vou dar o e-mail do Instituto, né? Eu presido um instituto no Rio de Janeiro que se chama Shanti Brasil, né? Shanti, né? Seria a pronúncia correta. E aí o e-mail é contato@shanti, SHANTI, Brasil, com S mesmo, .com. Tá bom? E se quiserem anotar também o WhatsApp do Instituto, 021, né, Rio de Janeiro,
97-959-0585. Falei rápido, né? 021 97-959-0585. Aí, e agradecer a paz. Sempre um espaço de muita alegria, sempre um espaço de formação, fez bastante diferença na minha formação como pessoa e como profissional. Então, eu agradeço muito esse espaço. Só lembrando que tenho dito em vários espaços esse é o terceiro lugar que o professor Matai fala, ainda tem mais um. E eu tenho dito em vários espaços que sempre foi um sonho, desde que eu estudei com eles lá há 11 anos atrás, sempre foi um sonho trazer ele aqui, por todo o conhecimento que ele acumula em relação à trajetória do Gandhi. Né? E às vezes a gente esquece que o presente é a materialização de sonhos que a gente teve antes. Né? Então a gente celebrar isso também. Né? O que a gente está vivendo hoje é a materialização de um sonho do passado. Gratidão, gente. Tenham um muito bom descanso, felizes sonhos gandianos.